Graças e paz, igreja. Foi o que o apóstolo falou, né? Nós nos sentimos sempre nervosos. Eu também fico tremendo cada vez que eu tenho que dar uma palavra, que eu vou ministrar, que eu tenho a oportunidade de compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Mas nós precisamos superar isso e vencer isso. Nós sabemos que temos toda a capacidade do Espírito para isso, amém? Você se lembra que uma vez nós falamos sobre isso? O Senhor já depositou dentro de você tudo o que você precisa para fazer tudo o que Ele já determinou desde o princípio dos tempos, amém? Você crê nisso? Bom, eu queria orar antes da gente começar. Pode ser? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha se manifestar. Nós sabemos que o Senhor está aqui, se manifeste em nosso meio. Senhor, eu quero repreender toda resistência de mente, Senhor, todo espírito de religiosidade, todos os padrões, Senhor, que cresceram dentro de nós, Senhor. Quero te pedir para que o Senhor tenha liberdade para desconstruir dentro de nós o que precisa ser desconstruído, para construir dentro de nós novas realidades, novas revelações, novos conceitos. Que o Senhor tenha toda a liberdade. Espírito Santo, dá-me sabedoria. Te clamo por sabedoria, Senhor. Eu sei que eu já tenho a sua graça, já tenho toda a sua capacitação, Senhor. Eu te peço a sua sabedoria. A tua palavra nos diz: clame pela minha sabedoria. Eu estou te clamando agora. Senhor, que a sua sabedoria esteja sobre mim e sobre todos os meus irmãos, Senhor, daquilo que vai ser dito, da forma como vai ser ouvido. Em nome de Jesus. Amém? Bom, essa palavra para mim é uma palavra que arde muito no meu coração, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco temerosa de ministrá-la. Talvez vocês vão entender por quê. É um assunto que eu tenho estudado há mais de um ano. Tenho estudado sobre esse assunto. Tenho usado algumas pessoas como cobaia. Eu brinco, né? Que eu falo que as minhas discípulas são as cobaias minhas. Eu fico brincando com isso, com elas. E eu tenho visto quanto isso tem feito diferença, tanto na minha vida quanto na vida daquelas pessoas que eu tenho conseguido alcançar. Antes de eu entrar na palavra, eu queria falar 3 coisas para você. Primeiro, eu vou falar sobre a minha vida, vou falar sobre coisas a respeito de mim no tempo passado. Mas as pessoas que estão próximas de mim podem dizer: pô, mas não é tão assim. Eu quero dizer para você que eu estou falando profeticamente, amém? Porque isso ainda está sendo trabalhado na minha vida, são coisas que o Senhor ainda tem me feito aprender. Mas eu quero falar profeticamente que isso está se gerando dentro de mim, ok? Segunda coisa que eu quero falar: eu não vou trazer grandes revelações para você hoje. Provavelmente o que eu vou dizer você já conhece. Só que existe uma diferença entre o conhecimento e a revelação. Você pode conhecer isso, mas não ter a revelação, não ter o entendimento da praticidade disso, de como isso funciona dentro da sua vida, como colocar isso em prática, ok? E a outra coisa que eu queria pedir para você: conforme essa palavra for sendo dita, eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Que você ficasse analisando você mesmo, assim, sem máscara. Porque você não precisa contar para ninguém, é só você e você, sabe? Sem máscara. Poxa, isso realmente acontece comigo. Poxa, isso não é assim, isso é assado. Eu tenho percebido com algumas pessoas que elas dizem coisas, mas na prática delas, as atitudes delas são completamente diferentes. Elas não condizem com aquilo que dizem saber. Por que eu estou falando isso? Que vocês vão entender que o que eu vou dizer, poxa, eu já sei isso. Mas se você for parar para refletir, talvez você entenda: eu sei, mas eu não sei como viver isso. E isso me impactou profundamente. Então a palavra, do tema dessa palavra é achegar-se a Deus, ponto de interrogação. E achegar-se no original, não, no dicionário da língua portuguesa, tem uma definição que é muito interessante. É aproximar-se, aconchegar-se. Sabe, não é só você se achegar. O achegar não é só estar perto, é se aconchegar. Você já se aconchegou no colo de alguém?
Você já teve essa experiência? Você está vivendo alguma coisa e alguém vem te dar um abraço, você sente aquele aconchego. É isso, aconchegar-se, achegar-se, aproximar-se a ponto de você se aconchegar. Mas a grande questão é, achegar-se a Deus, que Deus? Se eu pedir para você definir Deus em uma palavra, se eu chegar para você e dizer assim, me defina Deus em uma palavra, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Não precisa dizer. Muitas pessoas dizem, Senhor, Todo-Poderoso, Autor da vida, Criador, né, Pai. Essas palavras são corretas, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas a grande questão é que às vezes nós só vemos Deus por um prisma. Nós só vemos Deus como o Todo-Poderoso, nós só vemos Deus como o Criador, nós só vemos Deus como o Senhor. Nós só vemos Deus assim. E a questão é que nós não nos damos conta de que essa forma como nós vemos Deus vai definir o nível e o tipo de relacionamento que eu tenho com Ele. Vai definir como eu vou me achegar a Ele. Então, se Deus para você é só o Todo-Poderoso, é assim que você vai se relacionar com Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Agora a questão é que algumas pessoas e eu digo isso por mim, eu tinha uma sensação muito estranha em relação a Deus. Era uma sensação assim, irmãos, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontecia. Se eu não orar hoje, eu estou longe de Deus. Se eu não orei hoje, Deus ficou com raiva de mim porque eu não orei hoje. Estou me sentindo culpado porque hoje eu não consegui ler a Bíblia. Eu estou sentindo um peso tão grande. Eu não vou ministrar hoje não. Sabe por que eu não vou ministrar? Porque eu não consegui parar para interceder. Eu não parei para interceder. Então eu não posso ministrar. A sensação que eu tinha de Deus era assim, que tudo depende muito do meu esforço com o Senhor. Eu só tenho a atenção de Deus se eu chorar muito. Se eu chorar, Deus vem. Se eu chorar, eu chego perto dele. Se eu fizer tal coisa, então o Senhor se agrada de mim. Tudo ser um esforço sobre-humano para conseguir conquistar alguma coisa de Deus. Então, muitos de nós, quando nós definimos Deus, se eu perguntar quem é Deus, nós vamos definir Deus com palavras maravilhosas, mas na prática mesmo, nós vemos Deus como um Deus distante e um Deus pronto a nos punir. Pronto a nos castigar se nós não cumprimos um protocolo. Prontos a nos castigar se nós não conseguimos fazer alguma coisa que alguém nos disse que nós temos que fazer. Eu sentia muito isso, irmãos. Um sentimento de culpa tão grande dentro de mim. E às vezes, o que acontecia comigo? Às vezes, quando eu ficava assim, uns 2 dias, às vezes eu não... Quando eu digo assim, orar, eu digo de você entrar no seu quarto, ficar 1 hora, ok? Você tem que orar 1 hora, aquele protocolo, você tem que orar 1 hora. Se você não orar 1 hora, Deus não está perto de você. Quem já ouviu isso? Talvez você não tenha ouvido dessa forma, mas esse é o conceito que é transmitido. E aí, às vezes eu passava assim, meu Deus, falava assim, Senhor, estou muito distante do Senhor. Falava assim, Deus, eu não sirvo para nada. Falava, Senhor, eu não posso ministrar na praça não. Sabe por quê, Senhor? Porque hoje eu não consegui estudar direito. Eu não separei 1 hora para estudar direito aquela palavra, Senhor. Senhor, eu não posso porque eu não posso porque eu não posso porque eu não posso porque eu. E nós nos relacionamos com Deus dessa forma. Acaba que, inconscientemente, nós vamos nos afastando de Deus por algo que Deus nem fez nada. É uma concepção equivocada da ideia que nós temos de Deus. Um Deus longe e um Deus pronto para nos punir, para nos castigar. Eu digo para vocês, irmãos, essa é a sensação que eu tinha.
sobre me achegar ao Senhor, que eu achava que eu tinha que ser digna de me achegar ao Senhor. Essa era a sensação que eu tinha. E aí, tem eu estava assistindo, estava levando Sofia para a escola, e eu estava ouvindo uma rádio, que é uma rádio muito conhecida, e tinha um pregador, um apóstolo, não é o apóstolo Valmer, não. Não é o apóstolo Márcio, um apóstolo muito conhecido falando na rádio. E olha só, irmãos, o que acontece? A mulher estava dizendo para o apóstolo assim: apóstolo, o meu marido está me traindo com uma mulher do trabalho. E quando eu descobri, eu fui falar com ele, e ele disse que ele ama aquela mulher, que ele está pensando em largar a nossa família para ficar com ele. O que eu faço, apóstolo? Eu amo meu marido, eu quero lutar pela minha família. Irmãos, sabe o que o apóstolo disse? O apóstolo virou para a mulher e falou assim: irmã, a Bíblia nos mostra que Deus coloca certos tipos de mulheres na vida de homens para castigá-los, para puni-los. Eu pensei, meu Deus do céu, Deus é um Deus manipulador agora, só pode ser. E Deus também virou um Deus que pega as mulheres e brinca com o sentimento das mulheres agora, só pode ser, né? Eu sei que alguma coisa deve ter acontecido lá, alguém deve ter dito que ele falou besteira, e aí ele mudou totalmente o assunto, mudou de uma hora para outra, ele mudou. O que ele estava falando, ele não concluiu o que ele estava falando e passou para outra coisa. Eu fiquei pensando assim: Senhor, será que é essa a visão que nós temos do Senhor? Um Deus irado, um Deus zangado, parece que Deus está zangado. E eu quero dizer para você pode dizer para o seu irmão assim: eu quero te dar uma notícia. Deus não está irado com você. Você fica feliz por essa notícia? Você pode dizer de novo: Deus não está irado com você. Você está feliz por essa notícia, irmãos? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Eu vou ler na versão judaica, ok? Do verso 8 ao verso 10. Amém? Isaías 54, do verso 8 ao verso 10, a minha talvez esteja um pouco diferente, que eu vou ler na judaica. Diz assim: estive irado por um momento e escondi a minha face de você, mas pela graça eterna terei compaixão de você, diz Adonai, seu Redentor. Para mim, isso é como o dilúvio de Noé. Repita comigo: dilúvio de Noé. Jurei que nenhum dilúvio como o de Noé jamais cobriria a terra outra vez. Então juro, diga comigo, juro, agora que nunca mais ficarei irado com você outra vez e nem voltarei a repreender você, pois as montanhas podem mudar e as colinas podem ser removidas. No entanto, minha graça jamais a abandonará e a minha aliança de paz não será removida, diz Adonai, que se compadece. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Irmãos, Deus não está irado. Deus não está zangado comigo e com você. Eu sei que você pode estar lendo aí na sua Bíblia, o futuro glorioso da igreja, a Nova Jerusalém. Você pode estar lendo isso e você acha que isso se refere à Nova Jerusalém, a depois do segundo retorno de Cristo. Acontece que Isaías 53 fala exatamente sobre o sacrifício de Jesus. E aí o texto é corrido, esse subtítulo, né? Ele é um subtítulo que foi posto depois.
Mas o texto corrido, ele vem falando sobre aquelas pessoas que recebem o seu Redentor. Ou seja, depois que Jesus faz todo o sacrifício da cruz, aqueles que recebem a cruz entram nessa realidade, que recebem Jesus entram nessa realidade, que é de não estar mais sob a ira de Deus. Quem aqui tem Jesus? Você pode entender que você não está sob a ira de Deus? Repreender não é no sentido de não corrigir. Quando diz assim, eu não repreenderei mais você, no sentido de afastar, sabe? De repreender, de reprovar. Essa palavra, no original, é de reprovar. É isso que o Senhor está falando. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler no Novo Testamento. João 3,36, olha o que diz no João 3,36. Diz assim, vou ler na judaica. Diz assim, quem crê no Filho possui a vida eterna, mas quem desobedece ao Filho não verá vida e permanece sujeito à ira de Deus. Romanos 5,9, olha o que está escrito em Romanos 5,9. Romanos 5,9 diz, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 2,5,6 fala, contudo por causa da sua teimosia e de seu coração obstinado, você terá acumulado ira para si mesmo para o dia da ira, quando o justo juízo de Deus for revelado, porque ele retribuirá a cada um de acordo com seus feitos. Então, no Novo Testamento, prova que a ira de Deus está relacionada aos filhos da desobediência. Eu não vou discursar sobre isso aqui agora. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Isaías 54 diz, eu juro. Irmãos, quando nós juramos, nós éramos jovens, juvenis, nós dizíamos, eu juro pela minha mãe, não é? Juro pela minha mãe mortinha. Não era assim? Aí o pessoal dizia assim, não vou jurar pela minha mãe mortinha não, que se eu mentir ela vai morrer. Aí juro pelo meu pai mortinho, coitado do pai. Juro pelo irmão. Tô brincando. Mas a questão é, a Bíblia diz que não há nada além de Deus. Então quando Deus jura, Ele está jurando por si mesmo. Ele compara esse juramento às águas de Noé. Irmãos, Apocalipse capítulo 4 diz que o arco da aliança está ao redor do trono. Quem já viu filmes apocalípticos, a maioria dos filmes mostram um arco da aliança, um arco-íris, para quem não sabe, assim, perto do templo. Mas a Bíblia diz que o arco está ao redor do trono. Sabe o que isso significa? Para qualquer lado que se virar, você vê o arco. Para qualquer lado que Deus virar, Ele vê a aliança dEle. Ele vê o juramento dEle. Para qualquer lado que Ele virar, Ele vê o juramento dEle. Assim como Ele prometeu que as águas que a terra não acabaria mais em águas, Ele prometeu, Ele jurou que Ele não se iraria mais conosco. Existe, Sofonias capítulo 1, fala sobre o dia da ira. Vai haver um dia da ira. Mas aqueles que estão em Cristo, irmãos, não vivem sob essa ira. Sabe por quê? Porque toda a ira de Deus foi consumida na cruz. Era a ira contra o pecado. Então, quando Jesus estava lá na cruz, consumando um monte de coisas, uma das coisas que Ele consumou é que Ele sugou toda a ira de Deus. Ele sugou a ira de Deus. E a ira de Deus foi consumida nele. Para que nós não tivéssemos que viver esse tipo de relacionamento com Deus. Distante, com medo, com culpa. Sabe, lá em Êxodo. Lá em Êxodo.
Acho que Êxodo capítulo 19, quando Deus se apresenta para o povo no monte Sinai, sabe o que acontece? Deus se apresenta numa nuvem densa. Quem conhece essa passagem? Uma nuvem densa, cheio de trovões. E a Bíblia diz que nenhum animal poderia tocar no pé da montanha, porque se tocasse no pé da montanha, morreria. E o povo de Israel, ao longo do tempo, recebeu aquela imagem e eles foram propagando essa imagem do Deus da nuvem escura, de trovões. Foi essa imagem que foi sendo propagada. Quando você chega no Monte da Transfiguração, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Eu estou avançando com a minha palavra, porque eu já falei muito tempo, por incrível que pareça. Mateus capítulo 17. Do verso 1 ao verso 8, presta atenção aqui em mim, ó. Estamos no tempo de Moisés no Monte Sinai, amém? Ok? No Monte Sinai, como é que Deus se apresentava? Aquela nuvem densa, que dava medo, a ponto do povo dizer assim para Moisés: Moisés, nós não queremos falar com Deus. Fale você com Deus e você fale para nós o que ele disse. Você pode ler lá em Êxodo isso. Era o medo daquelas pessoas se aproximarem. Conforme a cultura judaica, tudo isso era propagado de geração a geração. Vocês estão me entendendo? Então essa era a imagem que o povo judeu tinha de Deus. Essa era a imagem que Pedro, Tiago e João tinham de Deus. Vamos no Monte da Transfiguração. Verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 sucós. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem, o quê? Algumas versões dizem transparente, brilhante, os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, em quem me comprazo. Escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Agora, presta atenção aqui. Pedro, Tiago e João, quando viram a nuvem se aproximar, eles não viram que a nuvem era brilhante. Eles não perceberam que Deus estava querendo se mostrar de um jeito diferente. Eles não perceberam que Deus estava querendo se relacionar com eles de um jeito diferente. Eles viram uma nuvem brilhante. Irmãos, pensa numa nuvem densa e numa nuvem brilhante. Eles abaixaram e ficaram com medo, porque a visão que eles tinham de Deus não era nem do que eles estavam vendo, era do Monte Sinai. Nós temos que transicionar a nossa mentalidade do Monte Sinai para o Monte Sião. E aí, Deus vem com uma nuvem brilhante, diferente, e diz assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles caíram no chão de medo, amém? Vamos continuar a leitura. Verso 8. E erguendo, verso 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenha medo. Não tenha medo. Deus vem numa nuvem diferente e diz: esse aqui é o meu filho, ouça ele. A primeira palavra de Jesus depois desse momento é: não tenha medo.
Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de você errar e ser rejeitado por Deus. Não tenha medo de você não conseguir cumprir alguma coisa e Deus não te amar mais. Não tenha medo de se achegar-se a ponto de se aconchegar nele. Não tenha medo. Nós temos que mudar a nossa visão de Deus. Nós temos que mudar essa nossa mentalidade. Jesus, ele tinha uma perspectiva diferente. Às vezes as pessoas têm uma visão de Deus por culpa nossa. Porque quem sabe aqui que você é o representante de Deus aqui na terra? Você sabe que tudo que você faz ou vai glorificar ou vai trazer vergonha a Deus? Você sabe disso? A Bíblia diz que a criação espera a manifestação do quê? Agora os filhos vão manifestar o quê? O que conhecem do Pai. O que você conhece do Pai? Você conhece do Pai daquela nuvem negra ou você conhece do Pai daquela nuvem brilhante? Você está no Monte Sinai ou você está vivendo a transfiguração? Isso aconteceu com Moisés. No início da peregrinação no Egito, Êxodo capítulo 17, estamos em Êxodo capítulo 17, amém? O povo começa a reclamar com Moisés que não tem água. Deus chega para Moisés e diz, pega essa rocha e bata nela com seu bordão. Saíram torrentes de água, uma outra visão errada que as pessoas têm. Parece que Moisés bate, né, e aí sai aquela aguinha assim. Você imagina alimentar 3 milhões de pessoas com aquela aguinha assim. Saíram torrentes de água. Estamos no final da peregrinação do deserto, em Números capítulo 20. Acontece exatamente a mesma situação. O povo está reclamando com Moisés. E Deus chega e diz assim, Moisés, vai até essa rocha, que já é uma rocha diferente, qualquer dia eu falo sobre isso com vocês, é um penhasco. E diz assim, Moisés, fala para esse penhasco aqui para sair a água. Moisés está tão irritado, sabe o que ele faz? Seu bando de rebeldes! Eu não já dei água para vocês. Ó, foi ele que deu a água, não foi mais Deus não. E ao invés dele falar, rocha, sai água, ele bate na rocha. E dá para as pessoas uma imagem que Deus não deu. Mostra para as pessoas algo que Deus não quis mostrar. Deus não estava preocupado, o povo murmurando. Quem estava chateado com isso era Moisés. Nós somos representantes do Senhor aqui. A forma como nós vemos o Senhor, como nós nos relacionamos com Ele, é a forma como nós vamos mostrar para as pessoas quem Ele é. E aí, eu já quero entrar para terminar. Tem uma coisa que eu falei na minha reunião de macrodescendência. Quem aqui já viu na Bíblia o Evangelho do Deus Feliz? Quem aqui? Já viu na Bíblia o Evangelho do Deus Feliz? Já viu? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1. A nossa visão de Deus muito sério, né? Primeira Timóteo capítulo 1, verso 11. Diz assim, tá, vai lá. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Sabe o que é? Não, só 11. Essa palavra bendito vem do grego chamado Makaios. Sabe o que significa Makaios? Feliz. É como se você estivesse dizendo assim, como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, esse aqui é o evangelho do Deus feliz. Quantos aqui já tiveram essa visão de Deus? O Deus feliz. Quem é o teu Deus? Meu Deus é o Deus feliz. É o Deus feliz. Uma versão em Lucas, não vou abrir por causa do meu tempo. Em Lucas capítulo 9 tem um episódio muito interessante. Jesus está diante dos samaritanos e os samaritanos rejeitam Jesus. Sabe o que os discípulos falam?
Os discípulos falaram assim: Jesus, eles estão te rejeitando. Você quer que eu peça fogo do céu igual Elias fez e os consuma? Sabe por quê? A referência que eles tinham de Deus. E aí Jesus fala assim: você não sabe que o Filho do Homem veio para salvar? Sabe o que Jesus faz? Vamos pregar em outro lugar. Foi pregar em outro lugar. Olha, eu estou querendo fazer você pensar no tipo de Deus que você pensa, que você vê na sua cabeça. Ok? E a grande questão é que essa perspectiva de Deus faz a gente viver uma relação muito de troca. Então tem algumas coisas que Cristo conquistou na cruz e nós lutamos para conquistar, mas Cristo já nos deu. E eu quero terminar a palavra falando isso, que nós precisamos aprender a receber. Irmãos, uma vez eu fiz uma enquete com algumas pessoas na igreja. Eu perguntei para as pessoas assim: como você se achega a Deus? O que vem na sua cabeça? Não precisa dizer. Mas a grande maioria das pessoas disse assim: eu orando, lendo a Bíblia, adorando. Isso está errado? Está errado, gente? Óbvio que não, amém? Irmãos, não houve uma pessoa que me disse que chega a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia diz qual é o único caminho para chegar a Deus. Se você tirar Jesus Cristo e manter só as suas práticas, você vive aquele Deus distante do Antigo Testamento. Sabe o que acontece conosco? Você não sabe que Jesus é o caminho? Mas você vive Jesus como o caminho? Na maioria das vezes não. Sabe o que acontece? Parece que nós nos achegamos a Deus por causa de nós e não por causa da cruz. Parece que nós buscamos justiça por causa de nós e não por causa da cruz. Parece que nós somos curados porque nós clamamos por cura e não por causa da cruz. Eu não estou dizendo que isso é errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou querendo é mudar isso dentro de você. Dizer que quando nós nos relacionamos com Deus, achando que por causa dos nossos esforços, nós conquistamos coisas que Cristo conquistou na cruz, nós subjugamos a cruz. Nós negamos a cruz no nosso dia a dia e nós não temos nem consciência disso. Eu falei isso no meu grupo de macrodescendência. Falei para elas isso. Você não se achega a Deus. Sabe por que você não se achega a Deus? Porque Ele já se achegou a você. O tempo inteiro na Bíblia, irmãos, nós vemos Adão. Quem é que chegava até Adão? Abraão. Quem é que chegava até Abraão? Jacó, quem é que chegava até Jacó? José, quem chegava até José? O período de juízes, profetas, a Bíblia inteira nós estamos vendo Deus se achegando até nós, até que Ele culmina em Cristo. Cristo veio e depois que Ele consumou tudo, Ele liberou o Espírito Santo. E hoje você já tem o Deus dentro de você. Sabe qual é a questão? Nós estamos lutando, nos esmurrando, querendo nos achegar a uma coisa que nós já temos. Querendo conquistar uma coisa que nós já temos, mas não sabemos usufruir. A nossa oração não é para nós nos achegarmos a Ele, é para corresponder àquilo que já existe dentro de mim. A minha adoração não é para atrair a presença dEle. Deus está aqui, irmãos. Deus não está dentro de você. Então você tem que corresponder a Ele. Quando você se recusa a orar, quando você se recusa a adorar, você não está se afastando dEle, porque
ele já existe dentro de você. Você não está correspondendo a ele. Às vezes eu ouvi os pregadores dizendo assim, Jesus orou 12 horas por causa dos seus discípulos. Eu pensava assim, meu Deus, 12 horas, que sacrifício. E depois eu percebi que para Cristo não era um sacrifício. Quantos aqui já foram na casa de amigos e perderam a hora conversando? É isso! É isso! É você gostar tanto de conversar, de corresponder a Ele, que você perde a hora. Mas não é um protocolo, não é uma obrigação, que se você não cumprir, Ele está pronto para se afastar de você. Não é isso. Jesus já abriu o caminho. O véu já foi rasgado, literalmente. Porque a Bíblia diz que lá no templo, rasgou-se o véu literalmente. E nós estávamos fazendo uma pesquisa lá no grupo dos mestres. Qual era a espessura? A espessura do véu era de 12 centímetros. Não era um véu que voava. Era um véu pesado de 12 centímetros. E aquilo se rasgou por causa do sangue. Nós queremos lutar buscando coisas que o sangue nos deu. Sabe por que você é justo? Não porque você pratica a justiça, porque Ele te torna justo. Você sabia que você já tem o dom da justiça? Romanos capítulo 5, verso 17, diz que Ele nos deu o dom da justiça. Você pode produzir a justiça de Deus aqui na terra, porque Ele te deu isso. Não porque você merece, não porque eu mereço, não porque eu sou digno, não por causa do tempo que eu oro, mas porque Jesus fez isso. Nós temos que aprender a lutar por aquilo que temos que lutar e receber aquilo que já foi pago. Eu quero terminar, tinha muita coisa para falar, mas eu quero terminar com uma experiência que eu vivi hoje, com a Sofia. Irmãos, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou conversar antes. Ontem eu passei mal pra caramba, eu saí da reunião, a gente teve uma reunião de presbitério, eu saí da reunião, eu botei tudo pra fora em casa, eu passei muito mal, passei uma noite horrível, um dia horrível, passando muito mal mesmo, comi alguma coisa que me fez mal, e aí eu deitei lá no meu quarto, no chão. Eu prometo que eu termino aqui, já são 7 horas. Eu deitei no chão e aí eu vivi uma experiência, eu nunca tinha vivido isso. Comecei a falar assim, Senhor, me ensina a orar, Espírito Santo, me ensina a orar. Dentro daquilo que eu estou aprendendo, me ensina a orar. Quem aqui fala em línguas? Você falar em línguas, você fala ao Pai. Não é porque a quem fala em línguas fala ao Pai. Significa que só porque você fala em línguas você fala ao Pai. Não é. Você está falando em português, você está falando ao Pai. Amém? A grande diferença é que quando você fala em línguas, não passa o crivo da sua mente. Então você não cria resistências. Você não sabe o que você está falando. Agora, quando você está falando na sua língua, você cria resistências na mente. Mas você está falando ao Pai, mas você tem resistências na mente. E aí eu comecei a fazer uma oração que era estranho, parecia uma oração em línguas, mas em português. Mas na medida que eu orava, eu pensava outra coisa. Eu falei, cara, que doideira. É uma coisa estranha, parecia que eu estava falando em línguas, mas na minha cabeça eu estava pensando outra coisa. Eu estava dizendo assim, Senhor, não é pelo meu muito orar, essa oração que eu estava fazendo, não é pelo meu orar, não é pelo meu choro, não é pelo meu clamor, é pelo que Jesus fez na cruz, eu quero receber agora a minha cura. E na minha cabeça eu estava pensando assim, não, você tem que se esforçar para você receber isso. Não, você tem que chorar, você tem que se ajoelhar e se lançar no chão, porque você tem que clamar e chorar, Deus, me dá a minha cura, você tem que dar razões para Deus te curar. A minha cabeça estava dizendo isso e a minha boca estava dizendo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, não por causa de mim, mas por causa de Jesus. Irmãos, mais uma vez, é errado você clamar? É errado você se jogar no chão, chorar na presença de Deus? Eu não estou falando isso, ok? Eu estou dizendo que você não alcança
Tem coisas que você não alcança de Deus por causa disso, mas por causa de Jesus. E nós enfatizamos nós mesmos e negamos a Jesus. E às vezes a gente perde suor buscando coisas que é só você receber. E aí, a Sofia veio, deitou do meu lado, falou: mamãe, por que você tá dormindo? Eu falei: filha, eu tô me sentindo mal, tá dói na barriga. Aí ela falou assim, ela nem sabe o que ela disse, né? Mas ela disse assim: não, mamãe, pode deixar, que o Jesus e o Papai do Céu já tá vindo. Assim mesmo. Aí eu falei assim para ela: ora pela mamãe. O que eu tinha acabado de dizer? Não é pela minha oração, é pelo sangue de Jesus. E aí ela falou assim para mim: não precisa orar, mamãe, o Jesus já veio. Irmãos, eu estou dizendo que você não tem que orar? Não estou falando isso, amém? Estou dizendo que você não tem que adorar, não. Mas nós precisamos aprender a receber. Nós temos que receber a justiça de Deus e não lutar por ela, porque nós já recebemos. Não significa que não temos que ser transformados, amém? Não significa que Deus não vai moldar o nosso caráter, amém? Mas significa que a gente tem que aprender a receber. Você tem que aprender a receber a cura e não... Você tem que aprender a exercer a autoridade. Exercer a autoridade, porque a autoridade que você tem não é por causa de você. A autoridade que você tem foi porque Ele conquistou na cruz. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim: por que nós cristãos temos medo da morte, se nós já morremos e só temos vida na nossa frente? Falei assim: meu Deus, eu tenho medo da morte. Irmãos, sabe quando muda? É quando nós aprendemos a ver Deus da maneira correta. O que eu quero desafiar você nessa noite é se permitir que Deus se revele para você como Ele é e não como a sua mente criou Ele. Que você consiga quebrar os padrões da sua cabeça que o afastam de você, mas que Ele possa criar outras coisas que aproximam. Que você aprenda a correspondê-lo na adoração. Pessoal aqui da adoração, lá nos Estados Unidos tem uma expressão interessante. Ele diz assim, ó: everything is on his shoulders. Que significa assim, tudo está sobre os seus ombros. E aí quando eles começam a adorar, eles não começam a adorar assim: eu clamo a sua presença aqui. Eles começam a adorar assim: Senhor, obrigado porque você está aqui. Eu quero corresponder ao Senhor essa noite com a minha adoração. Obrigado porque o Senhor está aqui, não porque eu estou pedindo para você estar. Você está aqui porque Jesus trouxe você, deu acesso a você. Você está aqui porque Jesus colocou o Espírito Santo dentro de mim. É tudo sobre Jesus. Everything is on his shoulders. Tudo está sobre os seus ombros, não está sobre mim. Eu tenho que aprender a desfrutar. Nós não sabemos desfrutar da cruz. Nós temos que viver a cruz, sim, mas também nós temos que aprender a desfrutar da cruz. É difícil receber. É difícil receber quando você fala: eu não fiz nada para receber isso. Mas você não tem que fazer, eu estou te dando. Eu não mereço, você não tem que merecer e jamais vai merecer. Eu estou te dando. Eu estou te dando. Nós temos que aprender a conhecer esse Deus que quer nos dar. E não que quer que a gente lute por algo que Ele já nos conquistou. A gente não pode, tem que parar de negar a cruz. Que a gente nega a cruz quando a gente acha que a gente está buscando e conquistando coisas que é por nós. Não é por nós, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre Cristo, é sobre a cruz, é sobre o sangue. Não é sobre nós, é sobre Ele. Jesus foi até Zaqueu. Ele se achegou até Zaqueu. Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele não disse nenhuma palavra para Zaqueu, mas houve uma grande transformação, porque Zaqueu correspondeu à presença de Jesus. Jesus já está aqui.
Ele já está aqui. Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Quando você sabe que Ele está com você, como você corresponde a Ele? Você corresponde. Eu quero corresponder a Ele. Zaqueu correspondeu com restituição. Eu posso corresponder com oferta. Eu posso corresponder com justiça. Eu posso corresponder com oração, com adoração. Aprenda que Ele já está aqui. Aprenda que Ele já se achegou a você. E não há nada, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade que vai te afastar do amor dEle. Não há nada. Ele já está aqui. Ele já depositou dentro de você a porção do Espírito dEle. É só você corresponder. Corresponda ao Espírito. Corresponda a tudo que Jesus conquistou na cruz. Não é pela sua luta, não é pelo esforço humano, é por Jesus Cristo. Foi o sacrifício dele, não é o nosso. Foi o sacrifício dele. O nosso sacrifício é uma resposta ao sacrifício dele. É por ele. É por Ele. Você pode fechar os seus olhos e dizer: é por Ele. Pode fechar os seus olhos e dizer: por Ele eu correspondo, Senhor. Eu sei que o Senhor já se achegou a mim. Eu não quero deixar você sozinho. Eu não quero. Eu sei que o Senhor já disse que o Senhor quer jantar na minha casa e eu não vou deixar você com fome. Eu sei que o Senhor já me mostrou que é o Senhor que está batendo a porta e eu quero abrir. Eu sei que é o Senhor que está aqui. Eu sei que é o Senhor que produz vida. Eu recebo essa vida. Não porque eu mereço, não por causa de mim, mas porque o Senhor me deu a vida. O Senhor decidiu me dar a vida. O Senhor decidiu me dar a justiça. O Senhor decidiu me dar amor. O Senhor decidiu dispensar tudo isso. Receba, não por você, não pela sua oração, ou pela sua adoração, ou por sua dignidade, mas por causa dEle. É dEle. Responda, corresponda. Ele já se achegou. Ele já se achegou. Ele já se achegou. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença.